Bem, pessoal, vamos continuar com o nosso curso de Geometria Euclidiana Plana. Na aula de hoje vamos falar de trigonometria. Bom, a ordem com que a gente está acostumado a abordar a trigonometria na escola, normalmente nós costumamos falar da trigonometria no triângulo retângulo, definindo seno, cosseno, tangente para ângulos de um triângulo retângulo, ou seja, são definições que fazem sentido apenas para ângulos agudos. Bom, agora o que nós precisamos, já que nós falamos de ângulo desde o começo como sendo um ângulo entre 0 graus até 180 graus, uma definição que aborde todo esse intervalo, digamos assim. Então, escolheremos a definição a partir do semicírculo, Então, vamos lá. Muito bem, iniciaremos dando as definições que vamos usar para seno, cosseno e tangente. Nosso contexto aqui, consideramos um círculo de centro O e uma corda AB deste círculo. Consideramos os dois semicírculos, entre os dois semicírculos definidos por A e B, apenas um deles, qualquer um. E a seguinte construção: sobre o semicírculo, considere um ponto C qualquer e vamos chamar de alfa o ângulo COB. Este ângulo alfa vamos considerá-lo em duas situações: quando ele é um ângulo agudo, como na figura da esquerda, ou quando ele é um ângulo obtuso, como na figura da direita. Ponto C ficaria nessa posição. A partir do ponto C, em qualquer uma das duas situações, vamos considerar a projeção aqui, a partir da perpendicular de C ao diâmetro AB. E marca aqui o pé da perpendicular, chamaremos esse pé de ponto D. Bom, então as definições que usaremos serão as seguintes: o seno como seno de alfa, por definição, será dado pela medida do segmento CD dividido pela medida do raio do círculo, que é o OC. Isso na situação tanto daqui da esquerda como na situação da direita. Seno de alfa nas duas situações será dado por CD dividido por OC. O cosseno, na situação da esquerda, onde o ângulo é agudo, o cosseno de alfa será definido pela medida do segmento OD dividido pelo raio OC. No caso do ângulo obtuso, o cosseno de alfa será definido por menos esta razão, menos OD dividido por OC. E por fim, a tangente. Ambas as situações, a tangente de alfa, com duas notações, TG de alfa ou TAN de alfa. Em qualquer situação, vamos definir diretamente em função do seno e do cosseno, como a razão entre o seno e o cosseno. Bom, então com essas definições aí, é que trabalharemos com seno, cosseno e tangente. Bom, essas definições para seno, cosseno e tangente em função deste círculo, a primeira coisa que precisamos verificar é se ela é uma boa definição, no sentido de que ela não dependa do semicírculo considerado, visto que estamos utilizando o semicírculo como referência. Bom, então a proposição seguinte ela diz justamente que esses valores para seno e cosseno de um ângulo independem do círculo, ou seja, são números que dizem respeito ao ângulo e não ao semicírculo utilizado. Bom, então considere que dois semicírculos quaisquer, um com centro O e esse diâmetro AB, e outro com centro O' e diâmetro A'B'. Não necessariamente com o mesmo raio, são dois círculos quaisquer. Bom, nas duas situações, imagine que tenhamos aqui um ângulo alfa, dado como o ângulo BOC, semelhantemente ao que tínhamos na figura anterior. Isso para o primeiro semicírculo. E
Para o segundo semicírculo, vamos considerar os pontos C' e D'. De modo que, se usarmos o semicírculo da esquerda, o seno do alfa seria definido como a medida do CD dividido pela medida do OC. Pela figura da direita, o seno do alfa seria o C', D' dividido pelo O', C'. Então, nosso trabalho seria mostrar que essas duas razões elas coincidem, ou seja, que o seno de alfa tem o mesmo valor, independente do ciclo que você pega. Bom, como é que você pode ver isso? Tanto para o seno, para o cosseno, como para a tangente, a ideia é simplesmente você usar a semelhança de triângulos, comparando esses dois triângulos formados aqui, o OCD e o O'D'. Né? Se você olhar aqui para o OCD e para o triângulo O'C', D', o que a gente percebe? Primeiro, o ângulo aqui no vértice O' é o mesmo, que é o ângulo alfa. Estamos calculando as medidas. Ambos são triângulos retângulos, já que aqui a projeção aqui na perpendicular, o ângulo aqui é de 90, no vértice D e no vértice D'. Então ele tem dois ângulos congruentes, logo, em particular, o terceiro ângulo também é congruente, lá nos vértices C e C'. Mas, utilizando aqui o critério de ângulo-ângulo para a semelhança, você tira que esses triângulos são semelhantes. Triângulos semelhantes possuem lados proporcionais. Então, esta proporcionalidade dos lados é que vai garantir que as razões aqui que estão nessas definições para seno e cosseno serão as mesmas, independente do triângulo. Pela semelhança de triângulos, você tira qualquer uma das razões que você fizer, né? Se você pega o cateto CD do triângulo, primeiro triângulo, e divide pela hipotenusa OC do primeiro triângulo, isso vai ser o mesmo resultado que o C', D', que é o cateto correspondente ao segundo triângulo, dividido pela hipotenusa dele, que é o O', C'. Isso porque os seus lados são proporcionais. Desta forma, você prova que o seno está bem definido, independente do semicírculo, e de maneira análoga você poderia fazer para o cosseno em qualquer um dos dois casos, sendo o cosseno positivo ou o cosseno negativo. A ideia mesma é usar a semelhança dos triângulos. No caso da tangente, que não aparece aqui na proposição, é simplesmente como a tangente está definida em função do seno e do cosseno, então nós não precisamos fazer essa verificação para a tangente, visto que uma vez que o seno e o cosseno não tenham essa dependência para o semicírculo, a tangente obviamente também não terá. O teorema seguinte, ele também é conhecido como a identidade fundamental da trigonometria, diz o seguinte: qualquer que seja o ângulo alfa, você tem que o seno ao quadrado do alfa mais o cosseno ao quadrado do alfa é igual a 1. Bom, vamos ver aqui duas figurinhas, considerando as duas situações de um ângulo agudo ou de um ângulo obtuso. E, primeiramente, situações que não estão contempladas com essas duas figurinhas, são os ângulos particulares. A gente verifica que essa identidade é automaticamente satisfeita para os seguintes ângulos: o ângulo 0 grau, o ângulo de 90, o ângulo de 180. Você tem exatamente as seguintes situações. O seno deste 0 graus seria, por definição, como a medida ali é 0, o CD seria 0, porque o C seria igual a D para 0 grau. Então, o seno de 0 aqui é 0. O cosseno do 0 graus aí seria igual a 1, visto que a medida do OD é igual a do OC para 0 grau. E isso aqui implica que automaticamente aquela identidade é satisfeita, que o seno ao quadrado do 0 grau mais o cosseno ao quadrado do 0 graus vai dar 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado vai dar 1. Para o 90 graus a ideia é parecida.
o seno de 90 graus é 1, o cosseno de 90 graus é 0, então isso implica também que o seno ao quadrado do 90 mais o cosseno ao quadrado do 90 também vai dar 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado, também dá 1. E por fim, para o 180, nós temos que o seno de 180 graus é 0, o cosseno dos 180 graus é menos 1, né? Negativo pela definição, que ele é um ângulo maior que 90, e isso implica, quando você elevar ao quadrado, esse menos 1 vai ficar 1 também, então a relação também é satisfeita. Seno ao quadrado de 180 mais cosseno ao quadrado de 180 também dá 1. Então, verificamos aí que para os casos particulares 0, 90 e 180 a relação é satisfeita. Vamos ver para os demais casos, tanto faz se ele será agudo ou obtuso, a ideia é a mesma. Bom, então considerando aqui a primeira figura, onde o alfa aqui é agudo, nós temos simplesmente seno de alfa como sendo a medida do CD dividido pela medida do OC. O cosseno do alfa como a medida OD dividido pela medida do OC. Isso aqui implica que se elevarmos o seno ao quadrado, o cosseno ao quadrado e somarmos, vamos obter CD ao quadrado mais OD ao quadrado dividido pelo OC ao quadrado. OC ou CO dá no mesmo. Escrever OC mesmo. OC ao quadrado, né? Visto que essas frações ao quadrado, o denominador é o mesmo, né? Você pode repetir o denominador e somar os numeradores. Só que CD ao quadrado mais OD ao quadrado, percebam que em qualquer uma dessas situações, nós temos triângulos retângulos onde o CD e o OD são justamente os catetos. Então, pelo teorema de Pitágoras, a soma dos quadrados dos catetos vai dar a hipotenusa, que é o OC ao quadrado. Então, OC ao quadrado dividido por OC ao quadrado vai dar 1. Bom, esta continha aqui ela é a mesma para o caso do ângulo obtuso. O que mudaria aqui apenas é que no cosseno apareceria aqui um sinal de menos na frente, mas esse sinal de menos não iria influenciar em nada, porque nós vamos elevar o cosseno ao quadrado. Então aqui vai continuar sendo o OD ao quadrado. Se é mais ou é menos aqui no cosseno, tanto faz, o resultado vai continuar sendo 1. Bom, continuando aqui com as formas de redução, vamos olhar a relação entre o seno, cosseno e tangente do ângulo alfa com o do complemento dele 90 menos alfa. Então, se você olha para esse semicírculo aqui de centro O com o diâmetro AB, marcamos aqui um ângulo agudo alfa com o ponto C, de modo que o BOC mede exatamente alfa, e vamos marcar aqui também o ponto P, de tal maneira que o BOP seja um ângulo reto de 90 graus. Nessa situação, como é que a gente pode desenhar o ângulo 90 menos alfa? É simplesmente você medir alfa a partir do lado OP, da semirreta OP, você transfere o ângulo alfa com a origem em O. Marca o ponto lá no ciclo, vamos chamar de ponto D, e o ângulo 90 menos alfa será justamente este ângulo BOD. BOD. Mede exatamente 90 graus menos alfa. Bom, para calcularmos o seno do ângulo 90 menos alfa, precisamos tomar aqui a perpendicular baixada de D para AB. Marcamos o ponto aqui D', e por definição nós temos que o seno do 90 menos alfa é simplesmente a razão D' sobre OD. D' sobre OD. Bom, como é que a gente relaciona isso com o alfa? Bom, basta você olhar para este triângulo aqui,
OCC', que é um triângulo retângulo, e para esse outro triângulo aqui, onde você pega a partir do vértice D e desce a perpendicular para o lado OP, formando aqui 90 graus, marca esse ponto aqui de duas linhas e perceba que esses dois triângulos são triângulos retângulos que têm um ângulo agudo em comum, que é o alfa, e uma hipotenusa, hipotenusas congruentes, porque ambas são os raios de um mesmo semicírculo. Então, pelo critério para triângulos retângulos de congruência, hipotenusa, ângulo agudo, eles são triângulos congruentes. Isso aqui implica, pela congruência, que o OD, duas linhas, este lado, um lado do triângulo, mede a mesma coisa que o OC', que é o lado correspondente no outro triângulo. Além disso, você também tem que o D de duas linhas, que é o outro lado, vai ser igual ao CC'. Essas duas relações aí são as relações úteis para a gente. Além do mais, quando nós olhamos aqui para o OD', D duas linhas, como ambos ângulos aqui são 90 graus, esses dois, mas o terceiro ângulo aqui que é o BOP, então consequentemente esse outro ângulo aqui em D também 90 graus, então nós temos aqui na verdade um retângulo. Em particular, você tira que os lados opostos, que é o D duas linhas e o OD', também são congruentes, além do OD duas linhas também será congruente ao D'. Então, substituindo lá em cima, você fica com o seno do 90 menos alfa como sendo D', que esta medida aqui, ela mede o mesmo que o OD duas linhas, que por sua vez, pela congruência, mede o mesmo que o OC'. Então aqui é o OC' dividido por OD. Mas o OD mede a mesma coisa que o OC, porque são os raios do mesmo círculo. Quando você olha para a razão OC' dividido por OC, isso aqui é, por definição, o cosseno do ângulo alfa. Então, seno de 90 menos alfa dá o mesmo que o cosseno do alfa. Essa é a ideia para você fazer todas as três relações aqui. Bom, continuando com esse teorema, vamos ver o caso onde alfa é um ângulo qualquer e vamos comparar agora o valor do seno, o cosseno da tangente do alfa com o do seu suplemento 180 menos alfa. Então, considerando aqui o semicírculo com centro O e diâmetro AB, marcamos o ponto C de tal maneira que o BOC meça alfa e vamos construir o ângulo 180 menos alfa da seguinte forma: a partir do vértice O, você faz o segmento OE de tal maneira que o AOE mede alfa. Com isso, o ângulo BOE vai medir 180 menos alfa. BOE vai ser 180 menos alfa. Pegando a partir do vértice E, para continuar a conta, a sua projeção ao lado AB, chamar aqui ponto E', nós vamos ter que o seno de 180 menos alfa, por definição, será E' dividido por OE. Mas agora, comparando os triângulos retângulos que estão aqui em azul e em verde, você percebe que eles possuem um ângulo agudo congruente, que é o alfa, e uma hipotenusa OC congruente ao OE, que são os raios. Então são triângulos retângulos com o critério hipotenusa ângulo agudo, logo são triângulos congruentes. Sendo eles congruentes, você tira em particular que o E' mede o mesmo que o CD.
que são lados correspondentes. CD aqui é o lado oposto ao alfa, nesse daqui, o E' é o lado oposto ao mesmo alfa no outro. Então, substituindo lá em cima, você fica com seno de 180 menos alfa, como sendo CD dividido por o OE, como ele é o raio, ele mede o mesmo que o OC. Então, você pode colocar aqui embaixo OC também. Porém, essa razão CD dividido por OC, CD dividido por OC, é por definição o seno do alfa. Para o cosseno, nós temos que o cosseno de 180 menos alfa é por definição a medida do OE' dividido pelo OE. Em duas situações, ou esse valor é mais ou é menos, dependendo se o ângulo é ou não agudo. Então, vamos colocar aqui a situação da figura, depois vemos a situação onde o alfa ele é maior do que 90. Bom, no primeiro caso, que é o caso da figura, o alfa sendo agudo, ou seja, menor do que 90, 180 menos alfa vai dar um ângulo maior que 90, de modo que esse cosseno aqui vai ser menos aquela razão, vai ser negativo. Então, abrir espaço aqui e vamos colocar o sinal de menos, OE' dividido pelo OE. Bom, basta agora usarmos de novo a congruência dos triângulos e substituir o OE' por OD, pede a mesma coisa. O OD é o lado correspondente aqui no triângulo de cá, e substituir o OE pelo lado OC, que são as hipotenusas de triângulos congruentes. Com isso, você fica com menos OD dividido por OC, OD sobre OC. Como o alfa é agudo, o cosseno do alfa seria o OD dividido pelo OC. Então, isso fica menos, o sinal de menos que estava aqui, cosseno de alfa, que é a relação 2. Caso o alfa fosse maior do que 90, aí o 180 menos alfa será menor do que 90. Então, o que é que vai mudar? O que vai mudar é que o cosseno de 180 menos alfa, ao invés de ser menos, será mais, e o cosseno do alfa é que ao invés de ser mais, virará menos. Mas em qualquer uma das situações ao você substituir, você vai perceber que o sinal de um é diferente, é ao contrário do sinal do outro, preservando a relação que o cosseno de 180 menos alfa é sempre menos o cosseno do alfa. Obviamente, a terceira relação envolvendo a tangente, basta fazermos a razão entre o seno e o cosseno e percebermos que vai ter um sinal de menos que vai vir aqui do cosseno, logo a tangente de um é menos a tangente do outro, encerrando essa proposição. Bom, para triângulos retângulos, nós poderíamos ter definido seno, cosseno e tangente igual temos na sétima série, por exemplo, em função dos triângulos retângulos, mas no nosso caso a ideia é parecida. Se você tem um triângulo retângulo aqui, ABC, onde C mede 90, para você olhar o seno do ângulo A, por exemplo, basta você considerar o semicírculo com centro em A e raio AB, de modo que o ângulo aqui CAB, que é o ângulo A, você possa usar as medidas AC, BC e AB na definição para calcular o seno, o cosseno e a tangente do ângulo A. Então, basta percebermos que, por definição, o seno do A ele é dado usando o semicírculo pela medida BC dividido por AB. O cosseno do A, como nesse caso de triângulos retângulos, o ângulo A sempre é um ângulo agudo, então o cosseno é positivo, ficaria dado pela medida AC sobre AB, e a tangente de A, que é o seno de A sobre o cosseno de A. Como os denominadores aqui são iguais, quando fizermos a divisão, eles vão cancelar, vai sobrar
BC sobre AC. Essas três relações aqui, para seno, para cosseno e para tangente, são as mesmas que aparecem ali no teorema, simplesmente multiplicando aí pelo denominador em cada uma das situações. Bom, usando os resultados anterior aí para triângulos retângulos, vamos calcular numericamente o valor do seno e do cosseno da tangente para o que a gente chama de ângulos notáveis dos triângulos, que são ângulos mais simples, onde conseguimos calcular explicitamente os valores de seno, cosseno e tangente. Bom, tudo começa com duas situações. Primeiro, considere um triângulo equilátero de lado medindo L, arbitrário, maior que zero. Vamos chamar aqui de A, B e C seus vértices. Como ele é um triângulo equilátero, a gente já sabe que os ângulos aqui internos são todos congruentes e todos medem 60 graus. A partir de um dos vértices, por exemplo, o próprio vértice A, vamos descer aqui a altura do vértice A, que também coincide, obviamente, com a bissetriz do ângulo A e também com a mediatriz relativa ao vértice A. Neste ponto aqui, vamos marcá-lo chamado de ponto D. Como o AD é bissetriz, isso significa dizer que este ângulo aqui mede 30 graus. E além disso, o lado BD, por ser mediana, vai ser a metade do lado completo, L sobre 2. Então, com isso, separando aqui o que interessa para a gente, vamos olhar para esse triângulo retângulo aí. A, B, D. Então formamos aí um triângulo retângulo A, B, D, onde a hipotenusa mede L, o outro lado, um dos catetos, mede L sobre 2, o ângulo lá em A mede 30 graus e o ângulo aqui em B mede 60 graus. Bom, usando as relações da proposição anterior, que envolve aqui os senos, o cosseno e o tangente de ângulos menor do que 90, basta a gente perceber, né, já usando as notações que estamos acostumados na escola, que com essa nomenclatura, o seno de um ângulo lá no triângulo retângulo, ele sempre vai ser dado pela razão entre o cateto, que é oposto a esse ângulo, pela hipotenusa do triângulo. O cosseno sempre vai ser dado pela razão entre o cateto, que é adjacente, pela hipotenusa, e a tangente, em função do seno e cosseno, seria seno sobre cosseno, mas em função dos catetos, simplesmente a razão entre o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, usando essa proposição, nós tiramos aqui, por exemplo, que o seno de 30 graus seria dado pelo cateto oposto a ele, que mede L sobre 2, sobre a hipotenusa, que mede L, cancelando o L, sobra meio. Da mesma forma que o cosseno de 60 graus, que será dado da mesma forma como o cateto adjacente a ele, que é o L sobre 2, dividido pela hipotenusa, logo, da mesma razão, vai dar meio. Perceba ainda que se quisermos o seno de 60, por exemplo, ou o cosseno de 30 graus, esses dois valores eles coincidem, né? Já que 30 mais 60 dá 90, então o seno de um é o cosseno do outro. E em qualquer uma das situações nós precisamos calcular a medida do lado AD sobre a hipotenusa L, em qualquer um dos dois. Como é que a gente encontra a medida do lado AD? Aí é simplesmente perceber que nós temos um triângulo retângulo, conhecido a hipotenusa e conhecido um cateto. Logo, para achar a medida do outro cateto, basta usar o teorema de Pitágoras e você fica com AD ao quadrado mais DB ao quadrado, que é L sobre 2 ao quadrado. Isso vai resultar na hipotenusa ao quadrado, que é o L. Isso aqui implica, em particular, que o AD
Juntando aqui as duas coisas, você fica com a raiz quadrada de L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4, que é o quadrado aqui do L sobre 2. E tirando aqui o mínimo, vamos ficar com 4 menos 1, 3. 3L ao quadrado sobre 4. Vou fazer aqui com um pouco de detalhe. Tirando a raiz, o L ao quadrado sai como L, o 4 que está embaixo sai como 2 e o raiz de 3 permanece. Então, substituindo lá agora, você fica com L sobre 2 vezes raiz de 3 dividido por L. Cancelando o L, vai sobrar raiz de 3 sobre 2. Então, com isso nós temos seno de 30, meio, assim como o cosseno de 60. Seno de 60, assim como o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Além do 30 e do 60 graus, um outro ângulo que conseguimos fazer essa análise é o seguinte. Considere um quadrado de lado arbitrário. Vamos supor que nosso quadrado aqui mede, o lado do quadrado aqui mede A. E tomamos uma de suas diagonais para cá, de modo que teremos um triângulo retângulo com dois ângulos agudos congruentes medindo 45 graus. Nesse triângulo retângulo aqui nós podemos usar a proposição anterior para calcular o seno e o cosseno do 45. Basta para isso perceber que podemos usar o teorema de Pitágoras para encontrar a medida dessa diagonal, já que aqui nesse triângulo retângulo temos aqui os dois catetos. Então, fazendo essa continha pelo teorema de Pitágoras, a gente vai encontrar que a hipotenusa ao quadrado vai dar 2 vezes o L ao quadrado, logo a hipotenusa vai ficar o lado vezes raiz de 2, semelhante ao que a gente fez antes. Substituindo agora nas relações, vamos ter que o seno de 45 graus, perceba que isso vai dar o mesmo resultado que o cosseno de 45 graus, isso porque estamos fazendo uso da proposição anterior, que diz que o seno do complementar é o cosseno do outro, e 45 é o próprio complementar dele mesmo, né? A soma dele com ele mesmo dá 90. Então, em qualquer uma dessas situações aqui, você vai ter o cateto sobre a hipotenusa, A sobre A raiz de 2. Cancelando o A, isso fica 1 sobre raiz de 2, e não é a forma mais adequada de apresentar esse número, logo a gente vai racionalizar, multiplicando por raiz de 2, obtendo o valor raiz de 2 sobre 2. Então temos aí o seno e o cosseno do 45 graus. Para as tangentes, basta fazermos a divisão do seno pelo cosseno, né? De modo que a tangente de 30 graus vai ser o seno de 30 graus, que é meio, dividido pelo cosseno de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Isso vai dar 1 sobre raiz de 3, considerando os denominadores, e que racionalizando fica raiz de 3 sobre 3. Para os 60 graus, você vai ter o seno de 60 graus, que é raiz de 3 sobre 2, dividido pelo cosseno, que é meio. Cancelando os denominadores, fica raiz de 3. E o mais simples, de resultado mais simples, que é o 45 graus, como o cosseno e o seno são os mesmos valores, quando dividir um pelo outro vai dar 1. Então temos aí os valores, completando aquela tabelinha famosa, para o seno, o cosseno e a tangente de 30, 45 e 60, que são chamados ângulos notáveis. Bom, próximo resultado, um resultado bastante importante, chamado lei dos cossenos. Qualquer que seja o triângulo ABC, nós temos que o quadrado do lado AB vai dar a soma dos quadrados dos lados AC e BC, menos 2 vezes o produto entre eles, vezes o cosseno do ângulo formado entre esses lados. Bom, este resultado, a sua demonstração, ela se divide em
alguns casos. Primeiro caso: se o triângulo fosse retângulo, já de modo que o ângulo C fosse 90 graus, então você teria a seguinte situação aqui. Vamos fazer um desenho aqui no triângulo retângulo. Faz de novo que ficou ruim isso. Então, nesse primeiro caso aqui, você tira aqui o AB ao quadrado, ele é o AC ao quadrado mais o BC ao quadrado pelo teorema de Pitágoras. Perceba que esta relação aqui ela é a mesma de cima para o caso particular onde o ângulo de C é 90. Por quê? Porque se o ângulo ali é 90, esse cosseno aqui vai dar zero, então essa parte toda vai se anular realmente. Então essas fórmulas elas são verdadeiras, coincidem, né, para o caso onde o ângulo é 90. Bom, considerando agora o segundo caso onde o triângulo não é retângulo, que é o caso mais importante, então temos ainda as possibilidades do ângulo C ser maior que 90 ou ser menor do que 90. Com isso você considera aqui o vértice ABC nos dois triângulos e a estratégia começa da mesma forma. Você vai descer a altura relativa ao vértice A nos dois triângulos, em qualquer uma das duas situações. Encontrando aqui o perpendicular, vamos chamar de ponto D. Nas duas situações, vamos chamar de ponto D. O ângulo aqui é 90 graus no vértice D. E vamos fazer uso, em qualquer um dos casos, do teorema de Pitágoras duas vezes, porque aqui vamos formar dois triângulos retângulos. O triângulo ABD, que é retângulo, e o triângulo ACD. No lado direito nós temos ainda a mesma coisa, ABD é um triângulo retângulo e ACD também é outro triângulo retângulo. Então, usando o teorema de Pitágoras nos dois triângulos, vamos ter, por exemplo, no primeiro, o quadrado da hipotenusa AB, que está aqui, é igual à soma dos quadrados dos catetos, é o AD ao quadrado mais BD ao quadrado. No triângulo retângulo menor, a hipotenusa é o AC. Então, vou ficar AC ao quadrado vai ser igual a AD ao quadrado mais CD ao quadrado. Bom, perceba que você pode substituir, né? Por exemplo, o AD, que aparece aqui, também aparece aqui. Você pode substituir um no outro, tirando então a relação AB ao quadrado vai ser igual a BD, que já tinha aqui, BD ao quadrado, e o AD ao quadrado, olhando para a relação de baixo, o AD ao quadrado ele é o AC ao quadrado menos o CD. Então, substituindo aqui fica AC ao quadrado menos CD ao quadrado. Este AC ao quadrado é justamente o que já aparece ali. Vamos apenas olhar agora essas duas relações, essas duas parcelas BD e CD que aparecem aqui. Bom, o BD e o CD, perceba que estão relacionados aqui. Ó. Você tem aqui o BC somado com o CD e dá o BD inteiro. Ou seja, o BD ele é BC mais CD. Então você pode substituir. No lugar do BD, que está ali ao quadrado, você pode substituir por BC mais CD, está ao quadrado, menos o CD ao quadrado, que vamos deixar aqui na frente, e o AC, vamos repetir aqui, deixar ele aqui por último. Bom, então agora você desenvolve esse quadrado aqui, BC ao quadrado, mais duas vezes esse, mais o quadrado desse. Então a conta fica BC ao quadrado
mais 2 vezes BC vezes CD mais CD ao quadrado. Esse CD ao quadrado vai subtrair o CD ao quadrado que está aqui e vai cancelar. CD aqui cancela. Então, vamos continuar na conta subindo aqui. BC ao quadrado mais 2 vezes o BC vezes o CD mais AC ao quadrado. Então perceba que o nosso AB ao quadrado, daqui da esquerda, já está aparecendo o AC ao quadrado mais BC ao quadrado. Só que ao invés de aparecer o que está aqui escrito aqui, está aparecendo essa parcela 2BC vezes CD. Bom, isso aqui é simplesmente você fazer uma substituição para colocar o CD em função do ângulo e do cosseno, né, do ângulo C aqui. Bom, quando você olha para essa figura que está aqui, aqui é o ângulo C. O ângulo C, perceba que o ângulo C aqui neste caso ele é obtuso, logo o cosseno dele é negativo, né? Então, naquela figurinha ali você tem que o cosseno do C, ele vai ser dado por, veja, usando o triângulo menor ACD, o ângulo que está aqui, que é o ângulo DCA, ele é um ângulo, o suplemento do C, de modo que o cosseno deste ângulo é menos o cosseno do C. O cosseno desse ângulo DCA, usando aí no triângulo retângulo, ele é justamente CD dividido pela hipotenusa AC, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Logo, o cosseno do C vai ser menos este valor, vai trocar apenas o sinal. Então, vai ficar menos CD dividido pela hipotenusa AC. Isso quer dizer, então, que o produto ali, AC vezes o cosseno do ângulo C, isso vai ser igual a menos o CD. Ou seja, CD, trocando o sinal, é menos AC vezes o cosseno de C. Bom, então, basicamente você pegar esse CD que está aqui agora na equação e substituir por esta expressão, menos AC vezes o cosseno. Aí você vai concluir BC ao quadrado mais AC ao quadrado menos 2 vezes o AC com o BC com o cosseno do C, que é esta relação que está aqui. Bom, o próximo caso, onde o ângulo C ele é agudo, é exatamente da mesma forma, ligeiramente mais simples, inclusive. Você vai usar o teorema de Pitágoras para os dois triângulos retângulos ABD e ACD, obtendo aqui AB ao quadrado igual a D ao quadrado mais BD ao quadrado e AC ao quadrado igual a D ao quadrado mais DC ao quadrado, e substituindo esse AD ao quadrado na equação de cima, obtendo então AB ao quadrado como sendo AC ao quadrado menos DC ao quadrado, que seria o AD, mais o BD ao quadrado. O passo seguinte, basicamente, é perceber que neste caso o BC ele é BD mais DC, olhando aqui para o lado do triângulo, e substitui então o DC que aparece aqui, por exemplo, ou o BD que aparece aqui, pela diferença BC com o outro. Então, por exemplo, o BD pode ser substituído por BC menos DC aqui. Quando você elevar ao quadrado e desenvolver o quadrado igual fizemos anteriormente, o DC ao quadrado que vai aparecer, né, ele vai cancelar com esse, obtendo uma expressão semelhante à anterior. E, por último, para fazer aparecer o cosseno,
basta olhar para o triângulo ACD e perceber que neste triângulo nós temos que o cosseno do ângulo C ele é DC dividido por AC, ou seja, que o DC em função do cosseno ele é AC vezes o cosseno do ângulo C. Então, o último DC que vai aparecer, você substitui por isso, de modo a obter a expressão para a lei dos cossenos, ficando então aí este exercício para completar os detalhes deste caso. Bom, então vamos falar agora da chamada lei dos senos. Qualquer que seja o triângulo ABC, as razões entre o seno de um ângulo com o lado oposto a esse ângulo sempre dá o mesmo número. Ou seja, o seno do ângulo A dividido pelo lado oposto a ele, que é o BC, vai dar a mesma coisa que o seno do B dividido pelo lado oposto a ele, etc. E a sua demonstração está baseada no resultado que vimos na aula passada, que diz que em qualquer triângulo existe um círculo que passa pelos seus 3 vértices, ou seja, um triângulo sempre está inscrito em um círculo. Então considere aqui o triângulo ABC e considere o círculo que passa pelos 3 vértices A, B e C e tem centro, vamos chamar de centro O. A partir de um dos vértices do A, por exemplo, vamos construir o diâmetro, passando por A, e chamar esse ponto aqui de A'. Neste ponto A', veja, vamos fechar o triângulo ligando aqui para C, ou para B também, poderia ser o caso, e usamos o teorema do ângulo inscrito para perceber que este ângulo aqui, AC', como ele é um ângulo inscrito que está subentendendo um arco, que é um semicírculo, ou seja, um arco que mede 180 graus, a medida desse ângulo deve ser a metade de 180, ou seja, 90. Então isso quer dizer que neste vértice C aqui, nós vamos ter um ângulo de 90, o ângulo AC', mede 90 graus. Então, o triângulo AC', ele será um triângulo retângulo, de modo que podemos usar as relações para seno do ângulo em função dos seus lados opostos e da sua hipotenusa. Bom, outra informação aqui importante é o seguinte: pela mesma razão do teorema do ângulo inscrito, nós concluímos que o ângulo que está aqui em B, no vértice B, que é o ângulo ABC, será o mesmo ângulo que está aqui no vértice A', Por quê? Porque ambos são ângulos inscritos e que estão subentendendo o mesmo arco, que é o arco AC. Os dois ângulos subentendem o mesmo arco, logo são ângulos congruentes. Então, mais uma informação é que o ângulo B é o mesmo do ângulo A'. Bom, então usando essas duas coisas, vamos calcular o seno do A'. O seno do A' é mais fácil de ser calculado porque ele está ali presente em um triângulo retângulo. Então, nesse triângulo retângulo, olhando aqui para o A', o seno dele será dado pelo AC, que é o cateto oposto a ele, neste caso, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é o A'. Como o B é o mesmo que o A', o ângulo B, então nós temos uma relação seno de B igual a AC sobre A'. Escrevendo de outra forma, para ficar de acordo com o que está descrito aqui, nós temos seno de B dividido por AC igual a 1 sobre A'. Veja, o A', ele é a medida do diâmetro do círculo, que ele é um diâmetro. Então, supondo aí que esse círculo tenha raio R, vamos escrever aqui 1 sobre 2R, que seria a medida do diâmetro, sendo o raio R. Bom, este é o ponto-chave para você obter as outras relações. Na verdade, o que você vai fazer
agora é perceber que para os demais ângulos isso também vai ser verdade. Ou seja, o seno do B dividido pelo AC dá 1 sobre o diâmetro, e isso vai acontecer com os outros ângulos também, obtendo 3 razões iguais a 1 sobre o diâmetro. Então, para ver a próxima relação, por exemplo, nós poderíamos fazer a mesma ideia partindo aqui de um vértice, por exemplo, do vértice C, considerando aqui esse diâmetro CC', fechando o triângulo em uma extremidade aqui, C, por exemplo, C'B. O ângulo aqui continua de 90 graus, visto que subtende um arco de 180, e neste vértice C', você vai ter um ângulo congruente ao ângulo A, porque ambos são ângulos inscritos que subentendem o mesmo arco, que é o arco BC. Então, você faz a conta seno de C' como o cateto oposto a C'. C' está aqui, o cateto oposto a ele é o BC, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é o CC', ou seja, é o diâmetro, ou seja, 2R. Pela mesma razão anterior, você tira que o seno do A é igual ao seno do C', igual a BC sobre 2R, implicando então que o seno de A dividido por BC é 1 sobre 2R, 1 sobre o diâmetro. Então, se obtém novamente a mesma relação, 1 sobre 2R para a razão seno do ângulo dividido pelo cateto, pelo lado oposto a ele. Da mesma forma você faz para o C, né? Você encontrou para o B, para o A, para o C você faz da mesma forma, encontrando as 3 igualdades que a gente precisa na lei dos senos. Bom, então, visto isso, o assunto desta aula, né, se encerra, continuando depois com o assunto área na próxima semana. Então, até lá.